Quinta-feira, 22 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Presidente Trump lançou oficialmente o seu Conselho da Paz. Pesquisadores do projeto Refauna celebraram um momento histórico com a soltura das primeiras araras canindés na Floresta da Tijuca. Sabesp está construindo uma adutora de 38 quilômetros para reforçar o abastecimento da Grande São Paulo. E olha só, tem coisa boa para o Brasil nos indicados para o Oscar. Tem seu Tá na Tela com Lucas Barreiros também. Está no ar o seu Jornal da Rede. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente em Davos o seu Conselho da Paz. Vou explicar para vocês. Olha, a estrutura foi criada para supervisionar a paz e a reconstrução da faixa de Gaza, mas o projeto é visto pela comunidade internacional como uma tentativa de esvaziar a ONU. Durante o evento no Fórum Econômico Mundial, Trump criticou as Nações Unidas e afirmou que terá mandato vitalício e poder de veto no novo órgão. O Conselho vai administrar um fundo bilionário, já que cada país que desejar um assento permanente deverá pagar $1 bilhão. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já sinalizou que aceita o convite, mas quer usar ativos russos congelados pela guerra da Ucrânia para pagar a taxa. Entre os líderes que já aderiram estão Javier Milei, da Argentina, e Viktor Orbán, da Hungria. O presidente Lula também foi convidado, mas ainda não respondeu ao governo norte-americano. Além da parte política, o genro de Trump, Kushner, apresentou o Plano Nova Gaza. O projeto prevê a transformação do território palestino em um polo turístico e imobiliário, com a construção de 180 arranha-céus à beira-mar. Trump classificou a região como uma ótima locação e prometeu uma reconstrução completa e desmilitarizada lá no enclave. Diplomatas europeus e especialistas alertam que o Conselho pode se tornar uma ONU paralela, controlada exclusivamente pelos Estados Unidos. Eles questionam a falta de participação dos palestinos no projeto e o risco de conflitos de interesse envolvendo as empresas dos conselheiros de Trump na região. Isso vai dar muito assunto ainda para a gente aqui no jornal, viu? Vamos falar ainda em âmbito internacional? O acordo entre a União Europeia e o Mercosul enfrenta um novo impasse jurídico que pode atrasar sua execução em pelo menos 6 meses. O Parlamento Europeu enviou o texto para o Tribunal de Justiça do bloco, que vai avaliar se o tratado respeita as normas internas. A França reagiu duramente e classificou como inaceitável qualquer tentativa de aplicar o acordo de forma provisória antes do aval da Justiça. Já a Alemanha defende a manutenção do cronograma para preservar a credibilidade internacional da Europa. Do lado sul-americano, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, defende o pacto como marco histórico para o comércio global. O tratado prevê a eliminação de tarifas para 90% das trocas comerciais, atendendo um mercado de 700 milhões de consumidores. Agora, vamos vir os olhos aqui para o Brasil, que a gente também tem notícia aí para vocês. A Polícia Rodoviária Federal alertou para os riscos de segurança na caminhada liderada pelo deputado Nicolas Ferreira na BR-040. Segundo a corporação, o ato rumo a Brasília não foi comunicado com antecedência, o que dificulta o planejamento para evitar acidentes na rodovia. A mobilização começou em Minas Gerais e já reúne mais de 100 pessoas, incluindo os deputados Gustavo Gayer, André Fernandes e o ex-vereador Carlos Bolsonaro. O grupo protesta contra as prisões dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a assessoria de Nicolas Ferreira afirmou que enviou ofícios à Prefeitura e à ANTT assim que o percurso foi definido. A defesa reforça que o movimento é pacífico e mantém diálogo com as autoridades. A previsão é que a caminhada chegue à capital federal já no domingo. Agora vamos falar de uma ótima notícia para vocês. Olha, os pesquisadores do projeto Refauna celebraram um momento histórico nessa semana com a soltura das primeiras araras canindés na Floresta da Tijuca. A espécie estava extinta no Rio de Janeiro há mais de 200 anos. O grupo de aves passou por 7 meses de adaptação em um viveiro dentro do Parque Nacional.
O treinamento incluiu reeducação alimentar com frutos da mata para garantir a sobrevivência dos animaizinhos em liberdade. As aves estão sendo monitoradas por anilhas e colares de identificação. A expectativa dos cientistas é soltar outras 6 araras ainda nesse semestre. O plano é que em 5 anos a cidade tenha pelo menos 50 animais repovoando a região. O projeto conta com o apoio da INCIBio e reforça a importância da preservação dos maiores parques urbanos do mundo que ficam na capital fluminense. Vamos falar de uma notícia aí que está dando uma repercussão ao longo das semanas do corpo de uma idosa que foi encontrado. Olha só. Ele foi encontrado no interior de São Paulo. A idosa se chama Dagmar Greenstranger, de 76 anos, e ele foi retirado nessa quarta de um poço desativado num sítio em Bauru. Ela estava desaparecida há um mês já. A operação de resgate foi complexa e durou 22 dias. Os bombeiros precisaram escavar 27 metros de profundidade e demolir a casa da vítima para viabilizar o uso do maquinário pesado. O corpo estava coberto por sacos de adubo jogados para disfarçar o odor da decomposição. Que coisa, hein? O casal de caseiros do sítio está preso e confessou o crime informalmente. Segundo a Polícia Civil, eles teriam dado uma paulada na cabeça da idosa e jogado o corpo no poço. Os suspeitos foram detidos no Paraná enquanto tentavam fugir com o carro da vítima. A investigação apura a motivação financeira, já que havia repasses frequentes de bens e dinheiro da idosa para os funcionários. O caso agora será tratado como homicídio e ocultação de cadáver. Agora a gente não pode deixar de falar do nosso Alto Tietê, né? Notícia aí do Jornal da Rede, eu vou falar para vocês. A Justiça revogou a prisão de Vitor Ribeiro, detido injustamente em Guarulhos após uma falha na identificação. O jovem era acusado de roubo de uma moto com base apenas em um reconhecimento fotográfico. A reviravolta no caso aconteceu depois que a família apresentou imagens que provam a inocência do jovem. As gravações mostram que o verdadeiro criminoso tem tatuagens nos braços, característica que Vitor não possui. Com a evidência da falha, a Justiça anulou a prisão. Vitor agora responde ao processo em liberdade, mas deverá cumprir medidas cautelares, como comparecimento periódico ao fórum e a proibição de se ausentar do estado sem autorização. A gente tem que entender o porquê de tudo isso, né? Um guarda civil municipal de Suzano é o principal suspeito de matar 2 homens em Poá. O crime aconteceu no dia 10 de janeiro, no Jardim Nova Poá. As vítimas foram identificadas como Daniel dos Santos da Silva e Gustavo Araújo de Oliveira. O agente foi indiciado por homicídio simples, mas responde em liberdade após alegar legítima defesa. Em depoimento, o GCM disse que a chácara do irmão havia sido invadida por criminosos e que houve troca de tiros. Ele afirmou que perseguiu suspeitos e que ocorreu um segundo confronto na rua onde as vítimas foram baleadas. Entretanto, a Polícia Civil informou que não houve registro oficial de troca de tiros e que nenhuma corporação foi acionada no momento da ocorrência. O delegado Rubens José Ângelo segue com as investigações para apurar as circunstâncias das mortes. Em nota, a Prefeitura de Suzano informou que o guarda se apresentou espontaneamente e foi afastado das atividades operacionais. Um processo administrativo disciplinar foi aberto para investigar a conduta do agente, que teve seus equipamentos de trabalho recolhidos. Agora vamos falar ali de um desmaio de uma mulher. Eu vou explicar direitinho essa notícia para vocês. Ela desmaiou e passou mal dentro da delegacia de Mogi das Cruzes enquanto tentava registrar uma denúncia contra o marido nessa terça. A vítima foi agredida com socos e golpes de madeira na cabeça, no corpo e nas mãos. De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque começou porque o marido ficou com ciúmes ao ver a mulher se preparando para uma consulta médica. Ele a acusou de traição e chegou a retirar a roda do carro da vítima. Nossa, gente, é cada uma, né? Para impedir que ela saísse de casa. Mesmo ferida, a mulher conseguiu ir ao médico e depois à delegacia da mulher. Logo na chegada, ela começou a vomitar, teve dificuldades para enxergar e acabou desmaiando. O SAMU foi acionado e prestou socorro no local. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e violência doméstica. A Polícia Civil investiga o paradeiro do agressor, que fugiu do local logo após o crime. Olha, tomara que peguem essa pessoa, né, e que ela seja encarcerada. Porque, assim, por ciúmes, né, se comete a desculpa para se cometer muita coisa. Depois falam-se que ciúmes é sinônimo de amor, né?
E no próximo bloco, encontro indígena em Guarulhos. E mais, Sabesp está construindo uma adutora de 38 km para reforçar o abastecimento na Grande São Paulo. Fique aí com o seu Jornal da Rede, já volta com essas notícias para você. Não sai daí. Às vezes você fica pensando, meu Deus, tá faltando alguma coisa para minha empresa alavancar. Eu sei o que é. É o outdoor digital. Que tal o painel da Baruel? Exatamente isso. O painel da Baruel fica na Baruel, uma rua central aqui de Suzano, onde você tem toda a infraestrutura de comércio, ponto de ônibus, semáforo, pessoas indo e voltando, passam de carro, de ônibus. Então, com certeza, a sua empresa terá visibilidade. E olha, são 2.000 vezes por mês que você vai aparecer. E é isso que está faltando, eu tenho certeza. E os preços são acessíveis. Mostre a sua empresa. É isso aí, Outdoor Digital Painel da Baruel. Agora eu volto ao seu jornal falando das indígenas em Guarulhos. Eu vou explicar para vocês. Os indígenas da etnia Pancararu, que vivem em contexto urbano, realizam o seu primeiro encontro em Guarulhos no próximo dia 31. O evento acontece na cidade soberana e tem o objetivo de promover a integração e dar visibilidade ao grupo. A programação conta com palestras e a apresentação do toré, o ritual sagrado com danças e cantos indígenas. Os visitantes também poderão conhecer uma exposição de artesanato e degustar comidas típicas como tapioca na palha de banana e farofa de cuscuz. Olha, deve ser muito bom, hein? O encontro é organizado pela liderança Rosa Pancararu em parceria com o Instituto Lar de Alice e conta com o apoio da Subsecretaria da Igualdade Racial. O jantar terá início às 6 horas da tarde na Avenida Minas Gerais. Agora vamos falar do número de ocorrências com pipas na rede elétrica, que cresceu 19% no Alto Tietê em 2025. O pessoal solta muita pipa ainda, gente. É muito gostoso, né? Segundo a EDP, foram mais de 2.300 interrupções que afetaram o abastecimento de 265 mil imóveis na região. Itaquá lidera o ranking de cidades com mais registros, somando 893 casos. Suzano aparece em segundo lugar, seguido por Ferraz de Vasconcelos. Além do prejuízo econômico, o uso de cerol, linha chilena, aumenta o risco de curto-circuito e acidentes fatais. A concessionária alerta que as pessoas nunca devem tentar resgatar pipas enroscadas na fiação. A orientação é buscar espaços abertos, como parques e campos, longe de postes e cabos de energia. Em caso de cabos rompidos, a orientação é manter distância e acionar imediatamente as equipes técnicas. Pipa é uma coisa que, olha, o pessoal gosta muito em família, tem adulto, tem criança. Nesse período de férias acontece muito, mas tem que se preocupar. E também o uso de cerol, viu, gente? Porque tem muito acidente com isso. Vamos soltar pipa, mas com proteção. Agora eu vou falar do Fundo Social de Solidariedade de Arujá. Ele iniciou o ano com a abertura de 70 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional. A iniciativa busca reforçar a qualificação da população, a promoção da autonomia e a geração de renda no município. Nesse primeiro ciclo foram oferecidas formações nas áreas de cuidador de idosos, peças em resina e banho e tosa para pets. Os alunos do curso voltado ao mercado pet, inclusive, já concluíram a formação prática em um setor que apresenta grande potencial de crescimento e empregabilidade na região. A presidente do Fundo Social, Cláudia Camargo, destacou que investir em capacitação é investir em transformação social e dignidade para as famílias. Segundo a Prefeitura, novas oportunidades e outros cursos serão anunciados ao longo de todo o ano para atender às demandas dos moradores de Arujá. A Prefeitura de Guararema lançou um novo canal pelo WhatsApp com a confirmação e cancelamento de consultas e exames na rede municipal. O objetivo é fácil, né? Reduzir o número de faltas e otimizar o atendimento nas unidades de saúde. As mensagens são enviadas de forma automática pelo 99459-5312. Ao receber o aviso, o paciente deve clicar apenas nas opções confirmar ou cancelar.
o sistema não reconhece áudios, figurinhas ou textos digitados. A Secretaria de Saúde reforça que o número serve exclusivamente para lembretes. Dúvidas e agendamentos de consultas básicas continuam sendo feitos diretamente na unidade de saúde ou pelo telefone da Secretaria mesmo, que é o 4693-8040. É muito importante a pessoa receber e clicar, porque assim a gente vê, não só nessa cidade, em outras cidades da região, muitas consultas poderiam ser usadas para passar para outro paciente. Né? Se a pessoa não vai, aquele horário ficou dedicado para ela. Então é bom selecionar para desmarcar ou para confirmar. E quem ainda não tem aí nas cidades, ligar quando não for na consulta para dar lugar para quem precisa. Agora eu vou falar de uma pesquisa do Procon de Mogi das Cruzes, que revelou uma variação impressionante nos preços dos materiais escolares. Em alguns itens, a diferença chega a 424% entre um estabelecimento e outro. A maior oscilação foi encontrada na cola em bastão, que custa de R$ 2,90 até mais de R$ 15. Outros produtos, como lápis de cor, caderno, também apresentam diferenças que podem pesar no bolso do consumidor nesse início de ano. A diretora do Procon de Suzano, Daniela Letice, reforça que a pesquisa é a melhor ferramenta para economizar e dá dicas aí para você evitar gastos absurdos. Olá, eu sou a Daniela Letice, diretora do Procon de Suzano, e vim aqui hoje para dar uma dica para vocês sobre a compra de material escolar. As aulas já estão aí, já vão retornar, as férias estão encerrando, e para quem ainda não comprou material, segue algumas dicas para que você não tenha problema. Hoje, algumas escolas elas disponibilizam para algumas papelarias a lista que vai ser utilizada no ano letivo. Então isso facilita para que você entre em contato com essas papelarias e consiga comparar um orçamento ou outro e até negociar. Essa é sempre a melhor dica do Procon. Procure, pesquise, é a velha pesquisa de preço. Verifique, se você achou em algum lugar mais barato, tenta negociar, tenta pechinchar. Isso te garante um bom desconto. Outra coisa importante é que você veja o que sobrou do ano anterior. Se tem algum material que sobrou do ano anterior, para você utilizar. Isso evita que você compre de novo muito material em duplicidade, te garantindo também mais uma economia. O que pode ser feito também é você conversar com outras mães e comprarem juntos. Ao invés de comprar, por exemplo, 2 canetas, vocês compram uma caixa e fraciona. Vocês podem ter alguma economia com relação a isso. Com relação ao que pode ser comprado, que pode ser pedido pelas escolas, é importante que seja o único material que a criança vai utilizar e não material de uso coletivo. Por exemplo, folha de sulfite, uma quantidade que a criança vai usar durante o ano. Aquilo que for muito alto caracteriza que vai ser o uso administrativo da escola, isso está proibido, assim como material de limpeza e produtos higiênicos além do uso da criança. Com relação a alguns produtos que são certificados pelo Inmetro, é importante também que você verifique a procedência desses produtos e aonde você está comprando, para que a sua criança não tenha nenhum prejuízo na saúde e principalmente na sua segurança. Essas são algumas dicas que o Procon dá para você e para qualquer outro problema é só nos procurar. Estaremos à disposição para te ajudar. O órgão também lembra que as escolas são proibidas por lei de exigir materiais de uso coletivo na lista dos alunos. Caso o consumidor encontre irregularidades ou práticas abusivas, pode registrar uma denúncia por e-mail ou diretamente na sede do Procon da sua cidade. Agora vamos mudar de assunto e falar da Sabesp. Ela está construindo uma adutora de 38 quilômetros para reforçar o abastecimento na Grande São Paulo. A obra vai retirar 4.000 litros de água por segundo do Rio Pequeno, um braço limpo da represa Billings e enviar pelo sistema Alto Tietê. O investimento prevê um aumento de 5% na capacidade de bombeamento da região. O reforço é considerado estratégico pela concessionária para enfrentar os períodos de seca e garantir maior resiliência hídrica diante das mudanças climáticas. Atualmente, o sistema Alto Tietê opera com 26,8% da capacidade, um índice abaixo da média dos outros mananciais metropolitanos. A nova estrutura será feita de aço para substituir tubulações provisórias que foram instaladas na crise em 2015. Apesar dos benefícios para o abastecimento, ambientalistas questionam o impacto da retirada contínua da água lá na bacia do Rio Pequeno. Especialistas afirmam que a alta pluviometria na Serra do Mar deve ajudar a manter o nível do manancial, mas
O monitoramento será fundamental para evitar danos ambientais. Vamos falar de verão aí, ele está seguindo com aquela cara de outono no centro-sul do Brasil devido à passagem de uma frente fria mais intensa do que o normal para janeiro. O padrão atmosférico aí trouxe ar polar e muita nebulosidade, o que deve segurar as temperaturas baixas até o final da semana. Na capital paulista, as manhãs continuaram frias, aí como vocês observaram, né? E as máximas não passaram dos 22 graus nessa quinta. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o alerta foi para chuva volumosa e persistente, com acumulados que podem superar aí os 50 milímetros. Já no sul do país, o frio fora de época é mais rigoroso, como a gente sabe, né? Nas áreas de Serra de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Curitiba, a sensação de frio úmido persiste aí, com mínimas de 13 graus e formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia, e a gente vai seguindo, né? Já que a gente está falando de previsão para o centro-sul, que tal a gente ver a previsão aqui para a nossa região, hein? Em Suzano, o dia deve iniciar com céu nublado e tempo frio. No decorrer do dia, teremos chuva fraca em diversos pontos da cidade. Mínima de 16 graus e máxima de 23. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 17 e máxima de 25 graus. E no próximo bloco, a gente tem os indicados para o Oscar 2026 e mais, seu Tá na Tela com Lucas Barreiros. Já já eu volto com essas notícias para vocês. Atenção, empreendedor do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Vamos voltar no nosso jornal falando de notícia boa para o Brasil e Oscar, olha só. A Academia de Cinema de Hollywood anunciou hoje os indicados do Oscar 2026, né? O Brasil chega com expectativas recordes e pode concorrer em até 9 categorias diferentes, que legal! O grande destaque é o filme Agente Secreto, que já vem em cena aí, destaque de premiações. A obra de Kleber Mendonça Filho tem chances reais em melhor filme internacional e melhor ator com Wagner Moura. O longa mantém ali a sua qualidade que o Brasil vem oferecendo e aparece cotado nas categorias de melhor roteiro, direção de elenco e até na principal da noite de melhor filme. Outros brasileiros também estão no radar. Adolfo Veloso é favorito em melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem. Já Afonso Gonçalves pode aparecer em melhor montagem. O país ainda disputa vagas em melhor documentário com Apocalipse nos Trópicos e em melhor curta com Amarela. A cerimônia do Oscar acontece no dia 15 de março, está um pouquinho longe ainda, em Los Angeles, com a apresentação de Conan O'Brien. O anúncio dos finalistas começa às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Já que a gente está falando de cinema, vamos falar com o Lucas aí, que ele vem contar na tela para as novidades aí dos streamings, as séries e tudo mais para vocês. Fala pessoal, Tá na Tela está no ar para te deixar informado sobre os lançamentos da semana. Mas antes, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui do canal. E agora, é só soltar a vinheta.
Começando com as indicações das telonas, o principal destaque não poderia ser outro. Em Marty Supreme, a ambição é o motor de uma ascensão improvável. Timothée Chalamet vive Marty Raisman, um malandro que sai das apostas ilegais de Manhattan para se tornar uma lenda do tênis de mesa. Desafiando a lógica e as expectativas, ele transforma talento e ousadia em títulos, glória e inimigos, mostrando que o preço da grandeza nunca é baixo. Eu tenho um propósito. E se acha que isso é algum tipo de bênção, não é. Significa que tenho a obrigação de levar uma coisa muito específica até o fim. E junto com essa obrigação vem o sacrifício. Olha, esse filme tem dado o que falar já fora do Brasil e tem tudo para ser um sucesso também nas bilheterias aqui. Timothée Chalamet recentemente veio com o pessoal, esteve presente em eventos no Brasil e aí aumentou esse hype para o filme. Depois deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova produção do homem. E sim, Marty Supreme, a luta é para conquistar o topo. Em Justiça Artificial, a batalha é para provar a própria inocência. Numa Los Angeles de 2029, dominada pela tecnologia, um detetive tem apenas 90 minutos para se defender de uma acusação que pode destruir sua vida. Diante de uma inteligência artificial que decide seu destino, o filme levanta uma questão inquietante. Até que ponto a justiça pode ser confiada às máquinas? Eu sou o detetive Christopher Raven. Vivemos em um mundo onde assassinos ficam impunes, em uma justiça atolada em burocracia e falhas humanas. Mas com Mercy, tudo isso acaba. Um sistema judiciário alimentado por inteligência artificial com acesso a todas as câmeras, celulares e bancos de dados. Se você cometer um assassinato, terá 90 minutos para provar sua inocência a um juiz de IA ou será executado. Olha, e agora já passando para os streamings, em Dinheiro Suspeito, a desconfiança se espalha entre os próprios aliados. Ben Affleck e Matt Damon lideram um thriller policial em que uma equipe de policiais de Miami encontra uma grande quantia de dinheiro. A partir desse momento, a lealdade do grupo é colocada à prova e ninguém sabe em quem confiar quando o poder e a ambição entram em jogo, não é mesmo? Cacete. Tem $1.400.000 nesse balde. Eu tô vendo no mínimo mais uns 14 desses. É uma apreensão de $20 milhões. Agora é hora de ter respeito. Tem que tirar essa grana daqui. Ninguém usa o rádio, sem chamadas. O que você faria com isso, Numa? Só isso. Faria tudo. Então, só assistindo essa trama que vem, chamando a atenção na Netflix para conseguir desvendar esse mistério. E aí, quem que vai ficar do lado de quem? Será que as coisas vão continuar seguindo bem como sempre foram? A gente assiste e descobre. E agora, no último lançamento, mas não menos importante, quando a desconfiança dá lugar ao desespero, a história ganha contornos ainda mais dramáticos em All Her Fault. Marissa vê sua vida desmoronar ao descobrir que seu filho simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Enquanto a busca revela segredos profundos e fragiliza sua família, alianças inesperadas são formadas e limites morais são testados na incansável busca pela verdade. It's not a misunderstanding. I'm so sorry. If anyone has any information, please, we beg you, come forward. Ms. Irvine, did you contact a publishing house? Couldn't your current debt be offset by what you might stand to gain? He's my son! E aí, curtiu as indicações dos lançamentos dessa semana? Não se esqueça de selecionar seu título favorito e compartilhar comigo aqui nos comentários. Tá na tela, está de volta na semana que vem. Até mais! E depois dessas novidades boas aí para terminar seu jornal, a gente fica por aqui. Não deixe de acompanhar no portal da Rede Alto Tietê, que lá tem todas as notícias atualizadas e inclusive a TV passando por lá. Como que a gente consegue? Porque a gente é uma emissora oficial da Claro, pelo canal 527. Mas para quem não tem a Claro, você já sabe que pode acompanhar no YouTube mesmo, tem toda a programação para você. Não deixe de se inscrever. Quer conferir os bastidores? Tem também o Instagram da TV. Vai lá, se inscreve. Olha, amanhã a gente tem um encontro marcado novamente.